Ao contrário do que muitos imaginam, ração à vontade não faz bem e pode sim levar à morte porquinhos da Índia, coelhos e chinchilas. E realmente é difícil controlar a quantidade da ração, porque esses bichinhos são muito temperamentais, eles adoram ração e eles pedem, imploram. Não são raros os relatos de tutores de que o coelho morde quando não recebe a ração à vontade, que a chinchila fica agitada e faz a maior bagunça no alojamento, ou que o porquinho da Índia não para de gritar. E com isso, os tutores acreditam que colocar ração à vontade é uma forma de evitar que eles fiquem com fome. Mas isso tem consequências terríveis para eles. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo sobre isso. Não deixe de assistir o vídeo até o final, porque vai ser explicado cada problema causado pelo excesso de ração e cada motivo. E não deixe de repassar esse vídeo para outras pessoas que você conhece que têm chinchilas, coelhos e porquinhos da Índia, para evitar que esses bichinhos continuem vindo aos consultórios veterinários com problemas muito sérios por causa da ração à vontade oferecida para eles. A primeira coisa importante a ser falada é que, apesar da ração ser ótima, você pode dar a melhor ração para o seu coelho, porquinho da Índia ou chinchila, aquela ração que foi indicada pelo veterinário, ela não pode ser dada à vontade. A ração para essas espécies são apenas um complemento. Existem muitos mitos em relação à ração, porque a ração, na verdade, é muito indicada por criadores pela praticidade de ser oferecida à vontade. Mas a gente tem que levar em conta que essas rações foram desenvolvidas inicialmente realmente para a praticidade de biotérios e criadores, onde o bem-estar desses bichinhos não era tão importante assim. Em criadores, principalmente de coelhos para pele e carne, ou em biotérios, que os animais são criados como cobaias para pesquisa, o que importa é a praticidade e a economia. Então, alimentar esses animais o tempo todo com ração, normalmente não é um grande problema para eles. É mais econômico, é mais prático, e a realidade é que esses animais não têm o conforto e a qualidade de vida que um animal pet tem. E também, eles não vão ter um tempo de vida muito longo para começarem a demonstrar sintomas por causa da alimentação com a ração à vontade. Na verdade, a maioria dos coelhos são abatidos ainda muito novos, então não dá tempo deles terem problemas de saúde relacionados à ração à vontade. E inicialmente, as rações foram desenvolvidas exatamente para isso, não visando a alimentação ideal, o maior bem-estar desses animaizinhos, e sim o ganho de peso, o desenvolvimento, a economia com a alimentação e a praticidade de você não ter que dar feno, verduras e outros alimentos. Mas isso não é um benefício para eles. Mas a maioria dos tutores cria seus bichinhos com muito carinho, como se fossem parte da família mesmo. E não querem alimentar só da forma mais econômica ou mais prática. Eles querem o bem-estar desses bichinhos, uma vida longa, com qualidade e muito saudável. Então é por isso que não se deve dar ração à vontade. E aqui eu vou explicar tudo que a ração à vontade pode causar. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a base da alimentação desses bichinhos não é a ração, e sim o feno. 80% da alimentação deles deve ser à base de feno. O feno precisa ficar à vontade para eles. No caso de chinchilas, também pode ser dado o feno de alfafa. Já para porquinhos da Índia e coelhos não, por causa da grande quantidade de cálcio, que para eles pode causar problemas mais sérios. Mas tudo isso porque o feno é rico em fibras, o feno desgasta os dentes e o feno ajuda no peristaltismo do intestino, coisas que a ração não faz. Então, quais são os problemas de oferecer só a ração ou a ração em grande quantidade? A primeira é que a ração é muito mais fácil de mastigar. E quando o bichinho ingere a ração, ele engole aquela ração com conteúdo gástrico, com suco gástrico, ela incha e dá uma sensação de saciedade por muito mais tempo, evitando que ele coma outros alimentos. Ele vai se sentir saciado, ele vai ficar sem se alimentar por mais tempo e mais perigoso ainda, ele vai evitar outros alimentos. Se ele come um pouquinho de ração, ele não tem trabalho de mastigar e ele fica saciado, para que ele vai comer feno? Que ele tem que ficar mastigando, que demora mais para saciar. E com isso, ele evita comer os outros alimentos que são tão importantes. O segundo problema de oferecer ração à vontade é que a ração não desgasta os dentes.
Esses bichinhos mastigam de forma diferente a ração, eles apenas mastigam rapidamente, quebram, ela se desfaz, mistura com a saliva, fica bem mais macia e acaba sendo ingerida. Já quando eles mastigam feno, se você reparar, eles mastigam lateralmente, eles não mastigam só para quebrar. E com isso, eles desgastam o dente. Esses bichinhos têm crescimento contínuo dos dentes, tanto dos incisivos, que são os da frente, quanto dos molares e pré-molares, que são esses dentes de trás. Esse crânio é de um porquinho da Índia, mas é muito semelhante ao das chinchilas e dos coelhos. Então, todos esses animais têm o crescimento contínuo dos dentes e eles precisam ser desgastados de alguma forma. E para que eles façam esse desgaste, eles precisam dessa mastigação lateralizada, né? Essa forma de mastigar de um lado para o outro. E isso eles só fazem quando eles se alimentam de verduras ou de feno. A diferença é que o feno é mais fibroso. Então, eles precisam mastigar por mais tempo, fazer mais esse exercício de mastigação e, com isso, desgastar mais os dentes. Então, aquele porquinho da Índia, chinchila ou coelho que come ração à vontade, não costuma desgastar os dentes da forma correta. Os dentes podem ficar tortos, podem formar pontas que machucam e não deixam eles se alimentarem, e até podem crescer a ponto deles não conseguirem nem movimentar a língua ou engolir. E aí é um caso cirúrgico. Essa imagem também é da boca de um porquinho da Índia, no início de uma cirurgia de desgaste dos dentes. A gente vê lá atrás, embaixo, os dentinhos estão muito grandes. Eles até prendem a língua e eles formam pontas afiadas. Então, quando o bichinho tenta comer ou movimentar a língua, ele fica ferido e para de comer por dor. E se não for operado, ele morre de fome. E essa imagem é no final do procedimento cirúrgico, os dentes já desgastados. A gente vê a diferença, como é grande. E esse bichinho vai passar por um pós-operatório desagradável, às vezes ele fica um pouco dolorido, ele precisa de anti-inflamatório, de analgésico, muitas vezes ele não come logo após o procedimento, ele precisa ser alimentado por algum tempo com papinha. Então, é bem trabalhoso. E além disso, não é um procedimento barato, o equipamento não é barato, ele é feito com anestesia geral e são poucos os especialistas que fazem. Já não é fácil encontrar um especialista em roedores e coelhos em algumas regiões. Imagina algum que faça o tratamento odontológico. Então, não arrisque que o seu bichinho chegue a esse ponto e precise de um procedimento como esse. Outro grande problema da ração é, por melhor que seja a qualidade dela, ela nunca vai ter a quantidade ideal de fibras que esses bichinhos precisam. Porquinhos da Índia, chinchila e coelhos precisam de uma grande quantidade de fibras na dieta. Isso faz com que aquele pelo que eles ingerem ao se lamber seja eliminado. As fibras se juntam àquele pelo no trato gastrointestinal e ajudam na eliminação deles. Animais que comem muita ração e não têm a quantidade de fibra correta costumam ter problemas sérios de obstrução intestinal por bolas de pelo. Esses pelos vão se acumulando no estômago, nos intestinos e levam à morte se não forem retirados muitas vezes cirurgicamente. Essa imagem é das fezes de um coelho com grande quantidade de pelos. Ele não recebe a quantidade de fibras necessárias e o pelo está se acumulando no intestino. Se nada for feito, ele em breve vai ter uma obstrução que pode ser fatal. E outro grande problema causado pelo excesso de ração e pouca gente imagina é o timpanismo. O timpanismo é aquele acúmulo de gases no sistema gastrointestinal de porquinhos da Índia, chinchila e coelhos. Esses bichinhos não conseguem vomitar, eles não conseguem eliminar os gases pela boca. E aí, quando eles comem essa ração, a ração fermenta no estômago, o estômago vai inchando e esses gases vão ficando retidos ali. No máximo, eles começam a se espalhar também para o intestino. Isso causa uma dor terrível para eles. Imagina um estômago cheio de gás, comprimindo o diafragma, o intestino cheio de gás, comprimindo outros órgãos, comprimindo veias, artérias. Isso, se não for resolvido rapidamente, leva a uma morte terrível, muito dolorosa. Isso tudo acaba sendo causado pela fermentação do alimento no estômago e nos intestinos e pela falta de fibras
que auxilia no funcionamento do sistema gastrointestinal. As fibras auxiliam esse funcionamento, aumentam o peristaltismo e fazem com que ele funcione corretamente. Quando ele está mais lento, a tendência ao timpanismo, ao acúmulo de gás, é muito maior. Então agora você já sabe o quanto a ração à vontade pode fazer mal para esses bichinhos. Que além de evitar que ele coma o alimento correto, ele também pode ter problemas sérios com dentição, com falta de fibras na alimentação, obstrução por bolas de pelo, gases em quantidades até fatais. Então, agora você entende porque mesmo ele pedindo, gritando, fazendo a maior bagunça no alojamento e até dando mordidinha nos tutores, ele não pode receber ração à vontade, por melhor que seja essa ração. Então, repasse essa informação para quem você conhece que tem esses bichinhos, para que a gente evite tantas mortes por causa disso. Infelizmente, muitos desses bichinhos ainda saem dos pet shops e dos criadores com indicação de ração à vontade. Então, aproveite quando você levar para consulta no seu veterinário, faça sempre o check-up e converse sobre a melhor ração, sobre a quantidade ideal de ração para o peso do seu coelhinho, porquinho da Índia ou chinchila, para que ele não tenha problemas de saúde como esses que foram descritos.